Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de julho de 2020, né? Eu e Thiago, meu namorado, futuro esposo, aguardando esse momento. Hoje eu venho aqui conversar um pouquinho sobre a nossa história do Covid, né? Falar um pouquinho pra vocês como foi pra gente a nossa experiência e como é que está sendo, né? O que está passando na nossa cabeça e falar também a nossa visão de médico, né? A nossa visão de casal que quer realmente influenciar, né, a população e aos jovens, principalmente, porque eu, principalmente, assim, como jovem, achava que eu não estava no grupo de risco, né? Que se eu tivesse seria só uma forma leve, pra mim tava tudo muito certo na minha cabeça. Mas é realmente uma doença que a gente não conhece, que a gente não sabe o que pode vir ainda, né? A gente não sabe as consequências que essa doença pode trazer pra gente, né? Pra quem teve. Então, assim, eu vim passar um pouquinho da nossa experiência e falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Inicialmente, pra quem não sabe, eu já tinha tido Covid confirmado, né? Em março desse ano, assim que começou a pandemia. Eu fiz uma broncoscopia no Einstein e a gente não sabia, a gente não estava se protegendo ainda, né? Era aquele muito no começo, a gente não tomava todas as precauções que a gente está tomando hoje como médico e acabou tendo uma repercussão assim. Peguei logo no primeiro exame que eu fui fazer de um paciente que era positivo e fiquei bem mal nessa época, mas aquela virose, né? Aquela virose mais forte. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei com bastante dor no corpo, febre, né? E eu e o Thiago também continuamos juntos, então assim, acabou que ele não fez o teste PCR, que é o do SWAB, né? Que é o do SWAB nasal. Ele acabou não fazendo o teste, mas teve alguns sintomas respiratórios leves também. E aí fiquei um ou dois dias mais para baixo, né? Como se quisesse gripar, isso. Mas no final das contas não gripei. Só tive esse 2 dias assim mais molinho, mas depois continuou normal. Em mim não, em mim eu tive bastante dor no corpo, eu disse assim, não, eu tenho que ter alguma coisa diferente, porque era bem arrastado, realmente fiquei uns 14 dias ou mais com bastante dor no corpo, mialgia, tive alguns dias de febre, né, mas acabou que melhorei. Repeti o PCR, né, alguns dos hospitais que eu trabalho exigia esse novo teste para que eu voltasse a trabalhar e eu acho que realmente tem que haver. Refiz o PCR e deu negativo. Voltei a trabalhar normal. Teoricamente significava que estava curado, né? Teoricamente, sim. Positivou o exame do SWAB, depois você fez, negativou, né? 14 dias depois fiz, negativou. O que é que significa isso? Que eu não estaria mais transmitindo o vírus. Então, assim, a gente tem, né, nos conceitos de medicina que depois que você pega uma virose, você fica imune, né? Você adquire imunidade àquela virose. E não foi o que aconteceu, na verdade, porque eu fiz o teste rápido, né, de sorologia, que é o IgM e o IgG, eu acabei fazendo em um outro momento depois, bem depois, uns 2 meses depois, e não tinha o IgG positivo, ou seja, eu tive aquele Covid, né, 19, mas não adquiri imunidade. Aí eu fiquei pensando, não, deve ser os testes, esses testes não devem estar corretos, porque quando a gente tem uma virose, a gente adquire imunidade, isso é um conceito certo na medicina. E acabou que isso não aconteceu, né, no Covid, na minha primeira infecção. Como eu sou anestesista, trabalho com dor também, mas estou na linha de frente, dou bastante plantão em time de resposta rápida, que é o time que tem nos hospitais, que a gente acaba intubando todos os pacientes Covid positivos são intubados por anestesistas, na maioria dos hospitais. Então, acaba que a gente é muito linha de frente, a gente intuba, tinha dias que eu intubava 4, 5 pacientes com Covid positivo, né? Então, assim, apesar de toda a precaução, apesar de toda a paramentação, a gente acaba em algum momento
se descuidando um pouco, ou mesmo a precaução não sendo a tão eficiente que a gente precisaria naquele momento. E acaba que a gente tem algum outro contato, né? Bem mais do que uma pessoa que não trabalha em hospital e que não tá tão na linha de frente. Mas acabou que há 15 dias atrás aconteceu tudo isso, né? No mês de março. Continuei trabalhando, mas aí há 15 dias atrás, eu e o Thiago, na verdade eu nem sei quem começou primeiro, mas eu acho que foi eu, comecei com aquela dor na face, como se fosse uma sinusite, né? E pra mim tava... Foi você, depois de uma gravação. Isso. Você ficou à noite gravando, e aí no Tava gravando vídeo pra vocês, foi. E acabou que... Ficou no outro dia com a sensação de querendo gripar, né? Como se fosse uma sinusite. Como se fosse uma sinusite, assim, querendo gripar, com bastante dor na face, que é essa região aqui dos seios, nasais, que ficou bastante como se fosse dor de cabeça, dor nos seios, uma febrícula. Aí eu disse, eu devo estar com sinusite. Acabei que comecei a ter antibiótico, né? Porque a gente acaba tentando fazer coisas para melhorar e comecei antibiótico, comecei Tilenol, Sinus, que é uma medicação para diminuir a secreção. E fiquei bem, né? Fiquei um pouco melhor. Continuei trabalhando, jamais passou na minha cabeça que poderia ser uma infecção viral, um Covid, por exemplo, porque na minha cabeça eu já teria imunidade. Mas acabou que foi evoluindo. Thiago começou também logo depois, uns 2 dias depois, começou a ficar um pouco mais molinho, um pouco mais fadigado, como se fosse uma virose. Na segunda, foi bem marcado assim, como se fosse uma gripe. Nariz escorrendo, né, coriza. Eu achei que era uma gripe porque na minha cabeça eu já tinha adquirido coronavírus, né? Não, agora deve ser uma gripe aí. Começou o inverno também, né? A gente também pensou em influenza, né? Alguma outra coisa assim, alguma outra virose. Mas nada que a gente tivesse pensado em Covid novamente. E aí, isso foi na segunda, né? Que a gente... Segunda, 15 dias atrás, isso aí. Segunda a 15 dias atrás. E aí a gente passou essa semana com essa gripe, né? Como se fosse assim, tratando em casa. Isso. Porém, isso na segunda. Na quarta, eu notei que eu estava com anosmia. Do nada, eu senti que eu não estava sentindo o cheiro das coisas, comecei a achar estranho, o gosto do paladar também diminuiu. Aí rapaz, eu vou testar esse Covid novamente, porque eu tô achando que pode ser que não tenha positivado minha imunidade. Aí, na quinta, fui pegar um teste rápido e o teste rápido deu negativo. IgM e IgG negativo. Ou seja, não estou no momento IgM, né, negativo e IgG também negativo. Ou seja, também não tenho imunidade. E aí caramba, não sei, talvez. Isso eu já tinha testado, feito um teste rápido anteriormente, que também tinha dado IgM e IgG negativos, né? Então caramba, talvez realmente eu não tenha imunidade para esse vírus, porque é o segundo teste rápido que eu faço e que dá IgM e IgG negativo, né? E eu não fiz nenhum teste. E aí, isso foi na quarta. Na quinta, eu fiz esse teste. Como deu negativo, né? Eu pensei, não é Covid. Então, vou continuar o meu tratamento aqui para minha sinusite. Só que na sexta, Thiago ficou bem mal. Thiago ficou muito, muito, como se fosse fadigado, cansado, não conseguia sair da cama. Febre, começou a ter febre alta, de 38 e pouquinho. A gente começou a fazer Tilenol e de horário, né, e de pirona. E aí, quando foi no domingo, eu caí, né? Fiquei muito mal, fiquei bastante fadigada, com bastante dor no corpo. Não conseguia melhorar, não conseguia sair da cama, não conseguia nem jantar nesse dia. Aí na segunda eu disse, não, Thiago, vamos pro hospital. Sendo que domingo, o Thiago também tinha tido uma diarreia. E aí no domingo à noite. Aí tava passando mal e tudo, se eu ficasse em pé,
Começava a dar vontade de vomitar e de desmaiar. Sinal de alerta, né? Você fica em pé e não aguenta mais ficar em pé, quer sentar, porque vai desmaiar. Então isso serve até como se você estiver sentindo isso, né, em algum momento da sua vida, é importante que você procure um hospital, né? E aí na segunda a gente foi no pronto-socorro cedinho, né? E a própria médica que atendeu a gente no pronto-socorro, como eu já tinha tido essa história de PCR positivo para Covid, disse, não, Isabela, vamos pedir todas as sorologias de todos os vírus, influenza, rotavírus, porque o Thiago tinha tido diarreia. Vamos pedir dengue, vamos pedir H1N1, vamos pedir tudo, né, pra ver o que é que pode ser. Mas isso aí tá parecendo alguma virose mais arrastada mesmo. Mas como você tem a história de PCR positivo, provavelmente não vai ser Covid. Aí, ok. Tiago os exames laboratoriais do Tiago deram bem ruins porque ele tinha tido essa diarreia e aí ficou bastante, não se alimentou depois. Desidratou total. Ela disse assim, não, Isabela, vamos deixar o Tiago internado, a gente hidrata ele bem e aí aproveita e espera os exames. Aí eu, tudo bem. Aí ele ficou internado, hidratou, a creatinina dele subiu de 1,8, né? Aí depois da hidratação até melhorou, as enzimas hepáticas também estavam alteradas. E aí, na terça, ele já acordou um pouco melhor, né, lá no hospital. Isso eu também um pouco doente lá com ele, né? Como acompanhante e me recuperando também. Sim. E quando foi na terça, saiu os exames, na terça de manhã, saiu os exames do painel viral, que a gente chama, que é como se fossem todos os exames de vírus, né? E deu positivo para influenza B, né? E isso fez com que o infectologista que estava lá com a gente dissesse, não, você já tem essa história do Covid, eu não vou nem esperar o Covid e eu vou considerar que é influenza B e vamos começar a tratar, né? A gente começou a fazer Tamiflu na terça. E a influenza B parece com a gripe, né? Sendo que pode dar diarreia também, que foi o que eu tive, né? Pode tocar enzima hepática, pode fazer tudo o que aconteceu com ele. Acabou que foi eliminado, assim, a suspeita de coronavírus pela nossa história e pelo que eu tava sentindo, né? Porque fazia o coronavírus era o último a que saía, tinha que esperar 48 horas. E aí ele começou a tratar Tamiflu e disse, não, os exames, até a creatina já melhorou, vamos para casa. Vocês estão, o Thiago tá de alta e vamos tratar em casa. Na terça à tarde, quando a gente chegou em casa, saiu o Covid na terça à noite. E aí deu positivo pros dois. Aí eu olhei assim pro Thiago e disse, amor, sério? Porque desesperador, né? A pessoa já teve Covid e eu disse, meu Deus, o que é que tá acontecendo? A gente não ganha imunidade, então, depois de ter uma vez. Ou seja, pode ser que não ganhe, né? Porque tem gente que tem uma vez e já tem o GG positivo. Não foi o meu caso. E nem o do Thiago, provavelmente. E aí a gente acabou... Na terça-noite mesmo, eu já comecei algumas medicações que estão sendo preconizadas, né, pelo Ministério da Saúde, para que a evolução da doença não seja tão desfavorável. E como o Thiago já tinha tido até essa diarreia, essa descompensaçãozinha, disse, vamos começar logo. Começamos a azitromicina, só não começamos hidroxicloroquina, mas a gente fez azitromicina, fizemos prednisona e fizemos a Clexane, Clexane, eu tinha começado no hospital, né? No hospital perceberam que meu exame lá da coagulação, dedímero, que é como se mostrasse que você pode ter trombose, estava alto. E aí quando eles percebem isso, eles já começam a fazer Clexane, que é como se fosse um anticoagulante, para você evitar de ter trombose, né? Perceberam que o coronavírus ele pode causar essas questões aí de coagulação. E aí a gente continuou aqui em casa mesmo, o Clexane, que é essa medicação injetável, subcutânea. E aí o Thiago começou e eu, né, que eu tava também com Covid positivo, disse, vou logo começar também. Fiz o tratamento também, comecei tudo e fomos dormir na terça à noite. Já comprei tudo na farmácia e fomos dormir. Na quarta de manhã, o Thiago já acordou meio esquisito do pulmão. Isso a gente tinha feito raio-x na segunda.
quando ele estava internado e estava limpo, o meio dele, os nossos pulmões limpos. Na quarta, quando ele acordou, já estava, ou seja, a gente aí já estava mais ou menos no 8º, 9º dia de doença, né? E aí ele acordou assim, com o pulmão cheio, crepitando, que eu escutava, ele escutava. Eu disse, caramba, amor, foi isso? Do nada. Realmente esse Covid é bem, né? Do nada ele dá uma piorada assim. Mas aí continuamos em casa, ele não tava com falta de ar, não tava com desconforto, nada. Continuamos o tratamento. Aí ao longo da quarta e na quinta ele deu uma piorada. Saturação começou a baixar, teve uma época que chegou a 84% de saturação. Baixo. Você fica com a sensação de que às vezes quando a gente tá doente você quer só ficar deitado, né? E isso melhora muito. Só se deitar, descansar, dormir um pouco, você se sente um pouco melhor. Mas com essa questão do pulmão era engraçado, porque eu me deitava e você ainda sente que tá diferente. Tá como se fosse com angústia dentro do peito, uma sensação que não tá bem as coisas, né? E isso era o que me deixava mais angustiado. Ficava de um lado, ficava de outro, você não consegue ter um acalento aí naquela hora, né? E é muito chato essa sensação. E é bem de repente, né? Porque foi do nada mesmo que ele começou a piorar. No 10º dia de doença, que foi na quinta-feira, ele tava muito ruim. E eu também, quando eu comecei a sentir, até a quinta-feira, até o meu 10º dia eu tava bem, mas aí no 11º dia, foi na sexta que a gente foi pro hospital, eu tava com bastante dor à respiração, né? Quando eu inspirava fundo, doía, toda aquela moleza, aquela prostração. Minha saturação caiu, mas não foi pra precisar de oxigênio como ele, né? A minha saturação ficou ali entre 95, 96, na época que eu fiquei mais ruim. Mas a dele chegou a 84, 85. Bem baixo. Então, na sexta-feira a gente foi pro hospital, ele começou a oxigenoterapia, né? Recebeu oxigênio, trocamos todas as medicações para via endovenosa, que é pela veia, e ele começou a querer dar uma reagida, assim. Depois, o oxigênio é muito importante realmente pro coronavírus, então foi muito importante ele ter ido para o hospital para receber a oxigenoterapia. A gente acha que isso foi o grande que fez com que ele, além da gente ter começado logo as medicações também em casa, mas uma das coisas que a gente acha que fez bastante diferença foi o oxigênio. Eu acho que ajudou a segurar a barra enquanto eu tava me sentindo mal, né? Aquela sensação que eu falei de que tava angustiado, né? Melhorou porque eu tava recebendo oxigênio. E o oxigênio ele vai ajudar ali enquanto seu pulmão está se recuperando. A partir do momento que você começa a recuperar o pulmão, aí você vai tirando o oxigênio. Uma coisa que eu achei legal, que eu percebi só quando eu fui para o hospital na sexta, foi da quinta para a sexta eu fiquei muito parado. Fiquei deitado o dia inteiro, praticamente. A gente estava fazendo umas fisioterapias, se mexendo, né, fazendo um exercício de respiração que a gente aprendeu no hospital na segunda, e durante a semana fomos fazendo. Só que da quinta para sexta eu fiquei cansado, né, tava com preguiça e tal, eu parei de fazer. Fui dormir cedo, aí na sexta eu acordei muito, o pulmão, eu percebia que tinha uma coisa diferente, piorando, e foi isso que me fez procurar o hospital. A Isabela estava já desde a quarta-feira falando pra gente ir pro hospital, mas eu segurando, né, pedindo, não, vou ficar bom, mas não ficava de jeito nenhum. Parecia que os dias iam passando e a doença não saía, só arrastando. E aí na sexta, quando a gente chegou lá, foi interessante que você começa a andar, né, faz a consulta, senta, não sei o quê, e aí eu percebi que essa movimentação melhorou. A questão de o pulmão ficar menos cheio, ainda estava com alguma coisa, mas eu percebi que diminuiu, como fossem bolhas assim, que você sente dentro do pulmão. O nome disso é crepito. Então foi interessante isso, e depois que eu percebi, na internação, né, eu tentava me movimentar mais, fazer caminhadas dentro do quarto mesmo, leve, né,
caprichava nos exercícios da fisioterapia, que é algo que faz uma boa diferença. Muita diferença. A fisioterapia é essencial, né? No Covid a gente já sabe disso. E nessa fase também de recuperação também pulmonar fez bastante diferença. E aí, depois o Thiago ficou internado na sexta, né? Eu consegui ficar lá com ele por também estar com o vírus e a gente acabou ficando juntos. Eu fiquei como acompanhante, né? Porque eu não estava precisando de oxigênio, mas continuei me medicando, continuei tomando todas as medicações, né? Pela boca mesmo, via oral. E quando foi hoje, né? Segunda-feira, a gente passou esses 4 dias lá no hospital internado, ele recebendo todas as medicações pela veia e com a físio e o oxigênio. Ele tirou o oxigênio no sábado à tarde. E aí passou 48 horas sem oxigênio, que é um critério de alta. E hoje ele conseguiu receber alta, tá bem melhor, né? Eu também tô, assim, 10 anos luz, muito melhor, assim, porque realmente tinha dor no peito quando eu respirava, minha saturação caiu um pouco, graças a Deus não precisei de oxigênio, como falei, mas é uma doença bem traiçoeira, assim, a gente realmente não sabe muita coisa dela e é por isso a nossa intenção de vir aqui como casal, como médicos, como influenciadores, né, da população, de jovens, porque a gente fica nessa, a gente é jovem, a gente não tem tanto fator de risco, se vier pra gente vai ser uma coisa leve, mas a verdade, gente, é que a gente não sabe. A gente não sabe, assim como a gente não conhecia o H1N1 na época da pandemia do H1N1, como a gente não conhecia a pandemia que teve do HIV, na época que teve o HIV, mas hoje a gente já sabe muita coisa deles. Mas hoje a gente não sabe muita coisa do Covid, a gente não sabe quase nada. A gente não sabe se tem reinfecção, a gente não sabe como é que vai ser as sequelas, né, das pessoas que tiveram a forma grave, se elas vão ficar com essas sequelas pro resto da vida, se há realmente tratamento, se não há, a gente não tem vacina, a gente não tem nada, a gente não sabe de muita coisa. Então, assim, o que a gente vem passar para vocês é que realmente continuem se protegendo. Não tem esses últimos dias que começaram a abrir os locais públicos, começaram a abrir mais para que a população tivesse acesso. Os números nos hospitais estão aumentando muito. Lá no hospital mesmo que a gente estava, no final de semana lotou mais uma enfermaria, assim, do nada. Vimos o Fantástico e é engraçado, você vê que está começando a reabrir as coisas, né? Mas os números permanecem, não tá caindo o número de casos, né? Mas está reabrindo. Então, às vezes a gente tem um sentimento de falsa segurança, porque tá voltando à academia, voltou o shopping, né? Significa que o pessoal tá com redução dos casos e tal. Mas na verdade, o que está acontecendo eles estão querendo que a economia rode, né, que é uma coisa que com certeza eles fariam em algum momento, é necessário, o pessoal também não pode morrer de fome, mas a gente não tá falando que vocês não saiam ou alguma coisa do tipo, a gente tá falando que vocês continuem se protegendo, né, continuem com toda a precaução necessária, álcool em gel, se ficar gripado, vá logo no posto de saúde, no pronto-socorro, veja logo o que pode ser, porque a gente tem essa função de tentar não transmitir, né? A gente tem esse dever, porque a gente não sabe o que pode, como assim, a gente não sabe o que pode acontecer mesmo, né? A gente é jovem, a gente não sabe os fatores de risco, na verdade, a gente pensava que era só hipertensão, diabetes, colesterol, algumas doenças crônicas, mas a gente já sabe que algumas outras coisas que causam diminuição de imunidade já é fator de risco. Às vezes você não tá dormindo direito, sua imunidade tá baixa e é um fator de risco. Né? A gente não sabe realmente o que pode ser fator de risco ou não. Até pegar uma friagem, assim, teve uma vez que a gente foi de manhã e tava muito gelado. Pode ser isso? Não sei, eu desconfio. Eu já fiquei muito doente algumas vezes, porque peguei vento frio. E nessa época agora, aqui em São Paulo, principalmente que tá mais frio, a gente tá também tendo muitos surtos, né, de viroses, de influenza. E a Infecto até conversou com a gente hoje lá no hospital e disse, Isabela, eu perguntei, né,
Doutora, e em relação a gente ter tido os dois juntos, né? Influenza e Covid, isso pode ter desencadeado uma doença mais grave, assim, já que a gente não teria fatores de risco comprovadamente, assim, né? De ser fator de risco? Aí ela disse, pode ser que tenha sido, sim, o fato de vocês terem pegado as duas coisas de uma vez, né? Os dois vírus agindo lá no pulmão, com certeza, pode ter desencadeado uma lesão um pouco mais moderada a grave. Né, no caso do Thiago. É uma coisa que a gente vem com muito cuidado passar para vocês é fazer com que vocês realmente continuem toda a proteção. Vamos voltar à economia, a economia tem que voltar uma hora, ok, mas quando evitar realmente ir a locais mais aglomerados, eu acho que esse não é o momento, a gente não sabe muita coisa da doença ainda, agora falando como médicos, né? A gente não sabe fator de risco, assim, comprovadamente, a gente não sabe fator de risco comprovado, a gente não sabe tratamento comprovado, a gente sabe o que a gente pode fazer para que a doença não evolua mal, né? Uma das coisas que está sendo feito na maioria dos postos de saúde, de hospitais, e é uma coisa que a gente já está estudando, e que bom, né, que os cientistas já estão descobrindo essas coisas, porque já tem ajudado muita gente, já nos ajudou muito. E a gente quer que vocês cada vez mais tentem fazer a parte de vocês, porque não é uma gripezinha, não é mesmo uma gripezinha, a gente ficou bem assustado, na verdade. Thiago, principalmente, eu tinha dias que eu chorava, assustada, porque quando eu vi a saturação dele caindo, quando eu vi a tomografia dele, ele fez uma tomografia que tinha 40% do pulmão acometido, um paciente de 33 anos, jovem, sem comorbidade. Então, assim, graças a Deus, a gente agradeceu muito a Deus já e vamos continuar agradecendo, porque a gente teve a sorte de ter uma evolução boa para os dois, graças a Deus, e vai continuar, né? Porque ainda tem uma fase tardia da doença, que a gente também não conhece, que a gente não pode ter complicações tardias também, que a gente não conhece, pode ter complicações a longo prazo, que fiquem para sempre, que a gente também não sabe. Então, gente, vamos se proteger, vamos continuar, cada um fazendo a sua parte, do nosso jeito, de cada um do seu jeito, para que a gente consiga ter mais resultados bons, né, aí pela frente, porque é isso que a gente quer, para que a gente não fique tão assustado, que a gente não tenha mais coisas negativas e mais mortes e mais resultados desfavoráveis. Não precisar passar por isso, né, para falar que, não, realmente é uma doença muito chata, muito inconveniente. Então, a nossa experiência que foi, de certa forma, desagradável, mas que a gente quer trazer como uma lição para não menosprezar, porque a gente é jovem e está no final da pandemia, entre aspas, né? Só que não acabou, ainda continua, ainda existem possibilidades. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, que quiserem comentar aqui, se quiserem mandar esse vídeo também para conscientizar mais gente, a gente agradece porque a gente está tentando fazer a nossa parte, né, através da conscientização, através de influenciar vocês, e é isso que a gente mais quer, a proteção de todos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal, divida aí com as pessoas que vocês gostam, porque com certeza essas informações vão ajudar muitos outros. Um abraço. E a gente tá bem, tá? Porque é muita gente perguntando, mandando mensagem. É verdade. Muito obrigada por todas as orações, por vocês terem mandado tantas vibrações, energias positivas. Foi muito importante pra gente, muito importante mesmo, porque no momento da angústia, no momento do desespero, a gente tem vocês, tem a Deus, tem nossos familiares, e é isso que importa, viu? Um abraço e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.